Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomamda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramanandam Sajiguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Verso 33. Eu não sou manas, eu não sou intelecto, e, portanto, eu não experimento tristeza, apego, maldade, bondade e o medo. Então, eu não experimento nenhum dos pares opostos, né? Os pares opostos de Mithya, porque Mithya é dualidade, para cada alto tem um baixo, para cada certo tem um errado, para cada tristeza tem uma dor, para cada prazer tem um desprazer. Mas tudo isso ocorre no âmbito do corpo sutil. Não pode nem bocejar hoje, hein? Não. Tudo isso ocorre no âmbito do corpo sutil. Né? No âmbito do corpo sutil, a consciência, né, ela aparentemente experiencia os pares opostos. Né? O mundo da dualidade. Né? Ela aparentemente experiencia. Então, o Jiva pensa que ele experiencia, que ele tem essa luz própria, né, que permite a ele. Mas, na verdade, é a consciência que experiencia, mas aí, num determinado estágio, né, na vida do indivíduo, ele pode chegar a essa afirmação, que eu não sou o intelecto, portanto, eu não experiencio os pares opostos, as dualidades de Mithya. Eu não sou o intelecto e, portanto, eu não experiencio a tristeza e o prazer. E a alegria, o apego, a maldade, o medo, etc, etc. Mas, afinal das contas, quem é? Eu não consegui ainda chegar a essa conclusão, não consegui compreender. Quem é que está experimentando aqui? Quem é que é esse? A mim, de vez em quando, Brahman diz, sou eu que experiencio tudo. Aí, daqui a pouco, ele diz assim, o Jiva é a entidade experienciadora. Quem é que está experienciando? Então, como é que se pode dizer? É uma conjunção de fatores alinhados que causam a experiência. Tem diversos fatores que devem estar, né, alinhados, né, de tal modo que a experiência ocorra. Você lembra daquela analogia do fogo que cozinha? Experimenta os cinco elementos, né? Hã? Na verdade, a gente experimenta os 5 elementos. A gente experimenta todos os atributos originados das 3 energias que formam os 5 elementos e que depois, a partir dos elementos, né, todos esses objetos sutis, objeto sutil, uma experiência mística, um objeto sutil, uma energia, e os objetos físicos são experimentados, sim. Mas o que eu estava querendo dizer é que na analogia do pote e o fogo, nós temos, por exemplo, o pote, nós temos o pote na panela, né? Nós temos a panela com água e com arroz, né? Então, o arroz ele vai cozinhar na água. E ele só vai cozinhar numa água quente. Ele não cozinha em água fria, né? Ele precisa de cozinhar água quente. Então, quem é que cozinhou o arroz? Foi a água quente, né? Aí a gente vai dizer, putz, mas então a água quente é auto-quente. Ela é auto, né? Como é que diz? Me ajudem, come on!
ela é autofervida, ela é autoaquecida. Ela é autoaquecida, ela tem aquecimento próprio. Né? Aí o professor diz, não, ela não é autoaquecida. Né? Ela recebe o aquecimento da panela, a panela que é quente. Né? Aí fala, putz, então a panela que é a fonte do calor. Né? A panela é a fonte do calor. Então a panela está quente, ela transfere o calor para a água transfere o calor para o arroz, aí o arroz vem cozido. Né? Aí o professor diz, não é bem assim. Né? A panela, ela não se autoaquece. Ela depende, o seu calor é um calor, ela desfruta de um calor que não é livre e independente. É um calor dependente do único fator cuja natureza é o calor, que é o fogo. Então, quem é que realmente cozinha o arroz? É o fogo. Mas será que se a gente pegar meio quilo de arroz e botar no fogo, ele cozinha? Ele não cozinha. Ele vai queimar. Tá? Então, para que a experiência ocorra, nós precisamos de todos esses fatores alinhados. O calor, o fogo, a panela, a água quente e o arroz, de modo que a gente possa ter a experiência do jiva. Né? Então, quem é que experimenta realmente? Brahman, em associação com Maya e associação com os 3 corpos do jiva, né? Os órgãos sensoriais, né? O objeto do campo, porque Ishvara teve que criar também o campo. Porque se ele cria uma entidade experienciadora com os órgãos sensoriais e não dá nenhuma comida para ele se alimentar, né? Comida é experiência. Os jivas, nós somos agentes que tem esse vício de ir para a cozinha em cada intervalo para comer. E o que o jiva come? Ele come experiência. Mas para a gente ficar se alimentando de experiência, a gente precisa de quê? A gente precisa de um campo de experiência, um campo de objeto, um campo, né, de interação. Então, tudo isso é construído, todos esses fatores, né, produzem aquilo que a gente chama de experiência, conhecimento. Mas, na verdade, Brahman diz aqui, o professor diz aqui, eu não sou o intelecto, portanto, eu estou livre de todas essas experiências dualistas. Eu não sou o intelecto. Né? Então, Brahman, sem Brahman, nenhuma experiência ocorre, e de modo a resolver e pacificar e reduzir o ego do jiva, o intelecto do jiva, às suas devidas proporções, a Escritura vem e diz assim, você não é o fazedor, você não faz nada porque você não tem ciência própria. Entendeu? Você deve tudo a Brahman, você deve tudo aquilo que é a sua real natureza e identidade. Então, quem é que experiencia? A experiência, ela só ocorre através dessa associação entre consciência, Maya, órgãos sensoriais e o campo dos objetos. Aí a gente tem experiência. Mas nós dizemos que, na verdade, toda experiência é uma experiência de Brahman para colocar o jiva, entendeu? Em seu devido lugar. Ei, você pensa que, né? Não. Você é somente um fatorzinho entre tantos outros fatores e tudo que existe aqui deve a sua existência, a sua consciência, to Brahman. E toda experiência é uma experiência de Brahman. Entendeu? É uma experiência de Brahman através dessa associação com Maya. Né? Então, quem é que experiencia? No final das contas. Sabe qual é a resposta geral? Não existe experiência. Tudo isso é uma fantasia. Tudo isso é um truque de Maya. Tudo isso é uma aparente realidade. Não existe. Tá? É a consciência, simplesmente, aparentemente experimentando a si mesma nessa ordem de realidade aparente chamada Mithya. Mas a gente não pode estar falando muito sobre essa verdade absoluta, porque senão ninguém quer fazer mais nada. Mas, não vou trabalhar, não vou mais estudar escritura, não vou mais meditar, porque não existe nada. Tudo isso aqui é simplesmente
uma miragem, né? Isso não ajuda o Shiva a desenvolver as qualidades mentais e intelectuais que realmente o possibilite de compreender essas declarações finais dos Upanishads. Por isso que os Upanishads eles ocorrem no finalzinho dos Vedas, né? Portanto, eu não sou um intelecto e eu não tenho, não experiencio nada dessas dualidades, o apego, a maldade, o medo, o prazer. O mandamento dos Upanishads é que Atman é sem respiração, sem mente, e que ele é puro, é um sem uma outra parte, sem nenhuma poeirinha, né? De vez em quando cai uma poeirinha, putz, já não estou sozinho, que é uma poeira que caiu no meu cabelo. Acabei de lavar o cabelo, né? Não, nada cai no campo de Brahman. Brahman é totalmente puro, livre de qualquer possível inclusão. Esse Brahman não tem qualquer característica referente, né, características derivadas das três energias, dos três gunas. Este Brahman não tem quaisquer características, né, que pertencem aos gunas, que pertencem, né, aos três corpos, os cinco koshas. Luciano, querido, vê se você se coloca numa posição onde você me veja e eu te vejo, por favor. Então, todas essas características, todos esses princípios, né, que fazem de modo que Ishvara, né, produza essa entidade experienciadora e conhecedora, pertencem à Mitya, pertencem a, né, essa realidade das três energias. Não pertence a Brahman, pertence a Maya. Entendeu? E Maya é simplesmente, né, um grande trickster, mágico, né? É aquele que faz o impossível possível, como diz as escrituras. Upanishads aqui, ali, Maya, é incompreensível, mas é um mágico que faz o impossível possível. Ele faz a não dualidade aparecer como dualidade, né? Tudo isso pertence a Maya. O intelecto só sente felicidade e tristeza, juntamente com todos os outros pares de opostos, né? Quando estamos em sono profundo, não estamos experimentando nenhum dos polos opostos, dos pares de opostos, nenhum dos aspectos do intelecto. Mas Atman existe mesmo no sono profundo. Consequentemente, Atman não é um intelecto. O intelecto está totalmente ausente durante o sono profundo. E nós temos alguma dúvida a respeito da nossa existência durante e através do sono profundo? Nenhuma, né? Nenhuma. A gente passa pelo sono profundo, passa de manhã cedo. Não somente isso, nós vamos para a cama de noite, né? Assim, tomara que eu durma logo, tomara que eu durma logo. A gente entra no sono profundo, a gente deseja entrar no sono profundo com total confiança de que minha existência, consciência infinitamente limitada, não será afetada. Ela vai permanecer interrupta. Ela vai permanecer ininterrupta durante todas essas horas de sono profundo. Nós temos, veja bem, esse conhecimento existe dentro de nós, mas ele existe no nosso inconsciente. A nossa natureza é a não dualidade, é aquilo que não é sujeito ao nascimento e à morte. Esse é um dos motivos porque o Jiva também não tem uma dificuldade enorme de aceitar a mortalidade. Muito profundamente lá dentro, a gente sabe intuitivamente que a nossa natureza é a imortalidade. Então, a gente tem uma dificuldade de aceitar a temporalidade do corpo físico, né? Uma vez que estejamos identificados com o corpo como corpo, né? Então, o que ocorre aqui?
Onde é que eu estou? O sono profundo, né? Então, nós entramos no sono profundo com total confiança de que minha existência ela vai permanecer ininterrupta, ininterrupta, né? Interrupta, ininterrupta. Se eu tiver dificuldade, eu tenho que fazer não interrupta. Nós temos total confiança. Aí de manhã cedo a gente acorda, nada, nenhuma novidade, naturalmente. Eu estava só dormindo, né? O intelecto, ele estava me enchendo o saco. Eu falei assim, porra, cara, dá um tempo. Deixa eu dormir aqui, esquece todas essas ideias, noções, preocupações, desejos, medos, etc. Deixa eu ficar tranquilo. Aí de manhã cedo, pá, o ego aparece de novo e começa a dizer, levanta, levanta. Aí um outro aspecto mais tamásico do intelecto vai dizer assim, não, mais uma horinha, mais uma horinha, né? A cama está quentinha, está frio lá fora. O intelecto acorda, começa a encher o saco com as ideias deles, né? Aí sim, não, talvez isso, talvez aquilo. Aí a gente quer voltar para o sono profundo, né? Por que a gente quer voltar para o sono profundo? Por que a gente deseja tanto aquele estado de sono profundo, no qual eu existo, mas o intelecto não enche meu saco? Né? Porque nós experienciamos o sono profundo, porque a gente só deseja aquilo que a gente aprecia, a gente só aprecia aquilo que a gente realmente sabe e tem um valor por. Entendeu? A gente aprecia o sono profundo porque nós experienciamos o sono profundo e temos um valor pelo sono profundo. A nossa existência experiencia o sono profundo com o intelecto, através do estado de vigília e de sonho, e sem o intelecto, no estado de sono profundo. Pura lógica irrefutável. Então, quem somos nós? O intelecto, né? Ou a luz que ilumina o intelecto? A luz do iluminador. Nós somos a luz do iluminador. E esse é o único conhecimento que vai dar tranquilidade para o Jiva e a compreensão de que ele não morre, né? Vou ficar assim para poder ver a Giovana, porque a Giovana ela está mascaradona hoje. Onde é que nós estamos? Sim. O intelecto só sente felicidade e tristeza. Quando estamos em sono profundo, não estamos experimentando nenhum desses aspectos do intelecto, mas o ser, a consciência, a Atma, existe mesmo em sono profundo. Portanto, eu não sou o intelecto. Quem que pode dizer isso? Eu não sou o intelecto, eu não sou o corpo da comida. Nós, Vedantins, a gente pode dizer isso com confiança, na medida que essa confiança vai crescendo, entendeu? E mesmo que a nossa confiança ainda seja uma confiança duvidosa, é importantíssimo que a gente continue afirmando essa realidade. Existe em inglês uma frase que diz fake it until you make it. Quem conhece a tradução disso? Finja até ser. Finja, imite, etc., até que isso se torne uma realidade para você. Né? Fake it until you make it. Né? Então, o que significa fake it until you make it? Eu vou começar, quando chegar os meus clientes no meu salão, eu vou começar a dizer para todo mundo que eu sou Brahman e eu não sou intelecto. Não, isso não é isso que significa fake it until you make it. É para você, por você mesmo, é o seu trabalho interior, entendeu? O seu trabalho interior. Eu sou a luz que ilumina esse intelecto, eu sou a luz, eu sou a luz. Eu jamais apago ou acendo, entendeu? Eu permaneço sempre ligada, né, na presença desse Jiva, na ausência desse Jiva, né, nos intervalos entre um Jiva e outro Jiva. Então, essa é uma afirmação, um mantra que precisa ser trabalhado interiormente, porque tem muitas pessoas no mundo espiritual que veem essas coisas e vão por aí declarando para o mundo que eles não são intelecto, que eles são Brahmana, etc, etc. Não é por aí.
Verso 34, Atma não tem atributos nem ações. Atma é eterno, sem qualquer desejo ou pensamento, sem quaisquer vasanas, sem qualquer alteração, sem forma, sempre livre, sempre puro. Atma não tem algum atributo. Os atributos são derivados das três energias, né? As três qualidades básicas, né? A qualidade da clareza, ou aquela claridade que conhece, revela, né? Clareza, né? Inteligência, conhecimento, né? Sattva. And then we have an intelligent thing, rajas, que é a natureza da ação, atividade, né? Movimento, energia, né? Rajas. E essa outra qualidade, que é parte integrante da composição, da constituição dos nossos três corpos, é tamas, aquele aspecto, né, que é responsável pela grossificação de energia, de tal modo que a gente tenha os três corpos, né, constituídos, né, e mantidos ali assim. Esses três corpos, eles existem devido às três energias, e tamas é fundamental. Às vezes eu fico indignado com Ishwara, aí eu falo, pô, Ishwara, por que tanto tamas? Né? Por que você não converte um pouco desse tamas em sattva? Aí Ishwara manda a resposta para mim, cara, sem tamas eu não consigo produzir essa criação. Sem tamas, o intelecto, ele simplesmente se desmantela. Então, vai tentar construir alguma coisa sem a matéria-prima. Você tem a inteligência, você tem a energia, mas você está tentando utilizar uma matéria-prima que é uma matéria-prima puramente intelectual, conhecimento. Assim, não, eu não preciso de matéria-prima física. Eu vou usar essa matéria-prima. Você não consegue realmente constituir um objeto de mídia. Você precisa dos três energias. Então, parece que o jiva humano ele sofre de excesso de rajas e excesso de tamas. Rajas é a energia fundamental, né? Porque é responsável por toda a atividade que é indispensável para a manutenção do nosso sistema, né? E para a produção de vasanas. As vasanas é o que vai propiciar a Ishwara ficar sempre reciclando e remoldando, né, esse campo para que os jivas continuem a converter, né, tamas em raja, rajas em sattva, tamas em raja, rajas em sattva, até que ele desenvolva sattva suficiente. Mas se não tiver rajas suficientes, se não tiver tamas suficiente, esse corpo sutil, esses três corpos, it does not stand. Eles não permanecem, eles não ficam em pé, entendeu? Ele não fica em pé. Mas, ainda assim, é totalmente possível, né, essa conversão de tamas em rajas em sattva. Aí o Yanni, né, às vezes, ele nem consegue ficar mais em pé. Ele fica sentado ou deitado. Vocês já ouviram falar a história isso é Lying Sannyasi. Lying Sannyasi é o sannyasi deitado. O sannyasi horizontal. Na Índia tem muitos sannyasis, ou sages, pessoas de amarelo, né? Que vivem pelas ruas. Eu ficava sempre curioso, eu falei com o Ramji e outras pessoas, mas esses caras, eles são sannyasis realmente? Eles estudam as escrituras, eles meditam. Aí eu fui fazendo a minha pesquisa, a minha investigação, fiquei sabendo que raros são aqueles que realmente são sannyasis. E uma vez eu fui falar com um amigo meu indiano, e eu perguntei, e ele tinha muitos amigos sage, desses sadhus, né? A gente chama de sadhus, né? Ele tinha muitos sadhus que iam na loja dele, essas lojas de produtos de internet, eu comprava os chips, os SIM cards, etc. Aí eu perguntei para ele, pô, você tem tanto desses amigos, eles são sadhus de verdade, eles meditam? Ele falou, não, bro, não, eles são lying sadhus, Eu sei, what? Lying, eles dizem mentira? Não, eles são horizontais, é sadhus horizontais. O que significa sadhus horizontais?
é que eles nem conseguem se levantar, eles ficam deitados o tempo todo, entendeu? Força gravitacional, coloca de lá, eles são tão preguiçosos, eles ficam deitados. Você nunca sabe se eles estão deitados no êxtase, o bliss e sattva, ou se eles estão deitados devido à força gravitacional de tamas. Então, o que acontece? Eu perguntei ao meu amigo, ele falou, não, esses aí são sadhus horizontais, são sadhus que ficam sempre deitados. Sadhus deitados. Aí eu falei, mas eles não meditam deitados, não estudam deitados? Não, eles só gostam de ficar deitados. Aí eles gostam de só levantam para comer, eles se sentam para fumar e para beber. Eu falei, o quê? Sim, são sadhus tamásicos, né? Então, alguns yanis, né, de repente, eles têm tanta sátiva, que eles nem conseguem sentar. Você já ouviu falar dessas pessoas que levitam? Se você não tiver tamas não faz você ficar grounded, né, no chão mesmo. Ele vai levantando assim, o cara vive no espaço, né? E os sadhus tamásicos, eles têm muitas tamas, eles ficam grudadinhos no chão, eles não conseguem levantar. Então, Ishvara precisa das 3 energias, de tal modo que o yani ele possa permanecer em pé, devidamente constituído, mas totalmente, né, tranquilo, relaxado, porque ele desenvolveu esse conhecimento que naturalmente, sem esforço, estabelece a mente do yani, né, com essa proporção mais satívica, né? O objetivo do autoconhecimento não é uma condição satívica. O objetivo do conhecimento é o estabelecimento dessa compreensão Aham Brahmasmi, mas, como você já me ouviu dizer, como bônus, a mente do yani se torna mais satívica. O Atman não tem algum atributo e ele não faz nenhuma ação. O Atman é eterno, sem qualquer desejo ou pensamento. Putz, isso aqui parece uma contradição, porque Krishna, né, o grande, não somente o grande Atman, né, manifesto como Krishna, mas ele é um avatar, aquele que foi enviado, né, por Brahman, né, para restabelecer o Dharma, né, o Deus, homem, né, encarnado. Deus, homem encarnado. Não o homem que virou Deus, mas o Deus que virou homem, né? A gente diz que a encarnação nossa, a gente tem uma queda, a gente cai, puf. Né? Quando você vê, por exemplo, alguma coisa que cai num poço, a criança estava brincando, isso naquele tempo, né? Nos dias de hoje, tudo é virtual, até a água está virando virtual. Então, as crianças brincando lá no poço, aí uma criança cai dentro do poço. Putz, caiu no poço. Aí um adulto vai lá, deixa comigo. Né? Eu vou lá salvar a criancinha, vou salvar. Então, a criancinha caiu, agora o adulto que foi lá salvar a criancinha, ele cai ou ele descende no poço? Hã? Ele desce ou descende? Descende não existe? Ascender e descender? É mais hereditariedade, descender. Vocês são tão complicados. Deixa para lá. Então, ele desce no poço. Descender é mais bonito, né? A gente tem que ascender, descender. Né? Ele desce no poço, ele não cai. Só o avatar, ele desce por conta do karma coletivo da sociedade, entendeu? Então, por que a gente está falando agora até do avatar? Nossa, hoje de manhã, a situação aqui está cheia de tangentes. Sem qualquer desejo ou pensamento. O desejo faz com que o indivíduo caia no poço. Né? Mas Brahman não tem atributos nem ação e ele é livre de qualquer desejo. Ele é livre de qualquer vasana que faça ele cair de novo. Cair num novo ciclo de nascimento, vida, envelhecimento e morte. Né? E ele permanece sempre, sem qualquer alteração, sem qualquer forma, sempre livre, independente e puro. Então, o que é o Jivan Mukta? O Jivan Mukta é você assumir, reivindicar e assumir a sua real natureza e identidade como Brahman, apesar do corpo físico, né? Apesar, né,
dos Parabhada-karmas que ainda continuam manifestando, né? Apesar de tudo isso, o Jnana ele tem a possibilidade ou a bênção de poder dizer: eu não sou o intelecto, eu não sou nenhuma dessas propriedades ou atributos de Maya. Então, eu permaneço sempre livre e puro, apesar de Mitya, né? O Dayananda costumava dizer que moksha, freedom, é freedom in spite of Mitya, in spite of the object, apesar dos objetos. Freedom em Mitya e apesar de Mitya, né? Isso é que se chama o Jivamukta, né? Livre enquanto ainda, né, associado a Maya, um corpo físico e um campo de ações. Aqui a natureza do Atman é descrita. Ele é eterno porque não tem limites de tempo e espaço. Ele é livre de qualquer apego porque não tem nada a ver com a mente e com os três gunas. Ele não tem ações porque não tem nada a ver com o seu corpo e os órgãos de ação. Verso 35. Como o espaço, a caixa, eu encho todas as coisas por dentro e por fora. Eu sou imutável e o mesmo em tudo. Eu sou puro, livre, imaculado e imóvel. É que a gente fica repetindo sempre os mesmos conceitos, né? Com palavras diferentes, alguns ângulos diferentes, né? Exemplos um pouco diferentes, analogias, até que a gente realmente... E tudo isso aqui é para nos desenvolvermos, para que a gente possa desenvolver uma vassana, né, por essas mahavakyas, que aí quando você vê, você está já programado por essas vassanas espirituais, védicas, vedânticas, aí quando você vê, esse trabalho continua a se desenvolver no seu subconsciente, na noite, durante o sono, durante o seu trabalho, você está observando essa luz, etc. Eu não sou nenhuma dessas experiências, as experiências ocorrem dentro de mim, então isso aí, tudo isso aqui é um esforço martelante para que a gente desenvolva essas vassanas que libertam o indivíduo jiva de todas as vassanas, né? Aquela história do espinho que remove o espinho, a gente precisa de uma vassana vedântica que possa nos libertar de todas as vassanas, inclusive a vassana do Vedanta. Como o espaço, eu encho todas as coisas por dentro e por fora. Por dentro e por fora é ótimo, né? Eu encho por dentro, eu encho por fora, significa que eu não existo nem dentro nem fora. Eu estou pervadindo dentro e fora. Eu sou aquilo que pervade tudo, eu sou o substrato de tudo. Não tem essa de mal entendido de dizer assim, o Brahman está dentro de mim. Não. Você está dentro de Brahman. Tudo existe dentro de Brahman. Em outras palavras, tudo existe dentro de você, na medida que você compreenda o que esse você realmente significa, né? O você é aquilo, esse você, Natalina, não é essa constituição de três corpos. Esse você é a consciência existente, esse substrato que pervade os três corpos, que pervade o corpo sutil e que dá vida ao corpo físico, né? Anima e vivifica o corpo físico. Essa consciência é imutável e é sempre o mesmo em tudo, né? Vê como é que ele destrói o ego do Jiva? Isso aí é desse conceito que o James extraiu a noção de que aquilo que nós somos é, entre outras, né, adjetivos, é totalmente comum e ordinário. Eu encho onde ele está? Eu encho todas as coisas por dentro e por fora. Eu sou imutável e eu sou o mesmo em tudo, em todos. Esse Brahman é o mesmo em tudo. Todos os seres inertes, eles também são fundamentalmente Brahman, porque Brahman pervade tudo, permeia tudo, por dentro e por fora. É a única realidade.
Tudo ocorre dentro do âmbito da consciência existência. Consciência existência concede consciência existência e ilimitação a todos os objetos de mídia, sejam eles sencientes ou insencientes. Tudo é simplesmente Brahman. Portanto, essa ideia de que eu vou me tornar Brahmana, aí eu posso dizer, eu sou the special one, né? Eu sou o grande Mahatma, o grande iluminado, né? O grande isso, o grande aquilo. Não, eu sou sem vergonha, eu sou o mesmo em tudo e todos, né? Então, quando o indivíduo realmente compreende a natureza de Brahman, que é a sua natureza, ele compreende que é a natureza de todos nós e de todos os vírus, de todos os insetos, de tudo que existe no universo. Aí esse sentimento de especialidade vai pela... Tem uma expressão que diz culatra. O que significa culatra? Vai por água abaixo, não dá certo, é desmontado, vai pro buraco. Esvazia. Então, o Vedanta destrói todas essas ideias de especialidade que existem no mundo do ayahuasca, entre tantos outros mundos espirituais, entendeu? O ayahuasca, na verdade, eu tive algumas experiências, ela tem a capacidade de produzir muito sentimento de impotência e humildade também, né? Porque quando ela pega e você tem que se render a ela também, né? Tem que dar mérito a algumas experiências, como a experiência do ayahuasca também, né? Eu sou apenas o Brahman, verso 36. Eu sou apenas o Brahman supremo, que é puro, eterno e livre, que é indivisível, é não dual, né? Advaita é aquilo que é inteiro, completo, né? É aquilo que é um sem um segundo, um sem alguma inclusão. Eu sou indivisível, eu sou não dual e imutável em todos os períodos do tempo. Agora está apresentando Brahman, né, em relação ao aspecto temporalidade de Mitya, né? Esse fenômeno chamado de tempo, né? Como é que o tempo ocorre? De onde que saiu essa ideia de tempo? Qual é a origem do tempo? Não é tanta gente fala sobre a origem do tempo, quando começou o tempo. Vamos determinar quando começou o tempo? As escrituras dizem assim, não existe início dos tempos, não existe o início da criação. Entendeu? A criação existe além do tempo, né? É beginningless, é sem início, ela existe eternamente, ciclicamente. E o tempo, ele só existe na mente do indivíduo jiva no momento que ele equivocadamente estabelece a sua identidade no corpo, como corpo, e aí instantaneamente ele percebe os outros objetos do campo distantes dele. E essa distância, esse espaço, é uma forma de medida de tempo, porque um determinado tempo para me percorrer um determinado espaço. Então, o tempo ocorre na medida que eu vejo realidade como dualidade, os outros objetos como reais, e eu só vejo os objetos como reais porque eu estabeleci a minha identidade nesse corpo, portanto, os outros corpos aparecem como separados e distantes de mim. Aí eu tenho a ideia de tempo. E aí eu começo a contatar esses objetos experiências, aí eu percebo que eles também são temporais, aí eu começo a perceber a duração de cada experiência, né? Os intervalos entre diferentes objetos de experiência, aí toda essa dimensão de espaço-tempo, ela é projetada somente na mente do jiva humano, entendeu? Caso contrário, Mitya é uma projeção instantânea. A gente fala que a teoria realmente da criação é uma criação espontânea, instantânea. Ela existe, né? Sem essa de temporalidade. Mas ainda assim, a evolução, ela existe. Somente que a evolução não é realmente uma evolução. É uma constante rearrangement. É uma
ajustando a si mesmo. Né? Adaptação, o conceito da adaptação, né? A natureza, tudo isso vai se rearranjando, se readaptando, adaptando aos níveis circunstâncios. Por quê? Em Nietzsche, nada permanece o mesmo de um momento ao outro. As coisas vão se modificando e todos os seres sencientes e inertes, eles vão se modificando com o campo, se ajustando com o campo. A gente vê isso, você vê esses programas sobre a natureza, você vê a vida, né? A vida, todos os seres vivos na floresta, eles vão se moldando e se reajustando com as mudanças, né? As mudanças do campo. Então, é uma projeção instantânea que permanece em constante modificação, porque tudo em Nietzsche se modifica de um momento ao outro. Né? Mas por que a gente está falando de tempo? Qual é o verso? 35. Como o espaço, eu encho todos... ok. Eu sou Brahman Supremo, sou puro, eterno, livre, que é indivisível, não dual, imutável em todos os períodos do tempo. Ele é o próprio conhecimento e ele é infinito. Ele é eterno, é livre, é indivisível. É o 36 que nós estamos? Hã? Sim. 36. Não dual. E ele é imutável em todos os períodos do tempo. É por isso que a ideia do tempo veio. Né? Em todos os períodos desse tempo, que nada mais é do que uma realidade subjetiva que ocorre no intelecto dos jivas humanos, entendeu? Ele projeta tempo, sim, eu nasci, vou morrer, etc. O universo iniciou em tal e tal. As pessoas não se dão conta que o universo sempre existiu. Ele existe em sua forma potencial ou em sua forma manifesta. Potencial, manifesta. Potencial, manifesta. Eternamente. O que eu sou é puro, livre, imaculado, imóvel. Qual é o significado preciso da palavra imaculado? É pureza, né? É pureza mesmo, sem né? mácula. Imácula, o que é? Puro. Mácula. Mácula é Uma mancha, né? Uma mancha. É uma inclusão, alguma coisa que, né? Que modifica, né? A natureza fundamental de uma coisa, uma manchinha já. Então, isso que nós somos é imaculado, e é imóvel, e é livre, é além do tempo. É totalmente puro. Por isso que a gente fala pure consciousness, pura consciência, pura consciência. Por quê? Por que essa ideia, essa noção de pura consciência? A consciência que nós somos é pura porque ela não é colorida pelas três energias, pelos atributos de Maya. À medida que ela brilha ou reflete no aparato refletor, ela toma emprestado, ela se condiciona aparentemente pelas propriedades do aparato refletor, né? As qualidades, os atributos daquele aparato refletor, daquele corpo sutil, né? Então, quando ela se torna ogiva, ela se torna condicionada pelos atributos do corpo sutil, que pertence a Miti, pertence a Maya, né? Mas aqui ele diz que a pura consciência é pura, ela não é colorida, ela não é condicionada, ela não é afetada, ela não é manchada, ela não é alterada pelos atributos do corpo sutil. Então, essa consciência refletida nossa é uma consciência condicionada ou influenciada, né, pelos atributos do corpo sutil. Daí a importância da gente purificar o corpo sutil. Porque o corpo sutil ele precisa se tornar um refletor tanto puro quanto possível. Não que iluminação seja um reflexo, né, fiel da consciência, não. A liberação é o conhecimento, e esse conhecimento ele só pode ser apreendido numa mente extremamente satívica, né? Então, no momento de
de clareza mental total, esse conhecimento ele pode ser definitivamente estabelecido. Quando a gente diz a ficha cai, você não tem mais nenhuma dúvida a respeito daquilo que você realmente é, que é a natureza de tudo e todos. Aí, naturalmente, dependendo da pureza desse corpo sutil, desse aparato refletor, esse autoconhecimento ele vai ser sujeito a dúvidas ou não, sujeitos a suspeitas, questionamentos, entendeu? Etc. Ou não, ele vai ser, né? Ele vai ser realmente claro, firme, sempre presente, ou ele vai estar sujeito a aquelas dúvidas, né? A respeito daquilo. A ignorância vai dizer assim, não, mas não é bem assim, cara, que isso? Aquilo foi um momento, você percebeu claramente, mas você não vê. Você sou eu, você, esse é o intelecto falando com a consciência. Você sou eu sou você. Né? Não me deserte, entendeu? Você é o intelecto. Né? E o intelecto aqui precisa ser mantido, etc. E você é o corpo-mente. Né? Então, essas vasanas, elas vão desafiar esse autoconhecimento. É por isso que um autoconhecimento, de modo que ele seja hard and fast, devidamente retido, entendeu? Ele requer já uma certa condição de pureza intelectual capaz de reter esse autoconhecimento livre de dúvidas e suspeitas. Né? Vocês entendem? Okay. Eu gosto quando vocês fazem assim, mas não quero que vocês façam assim mecanicamente. Eu tenho que saber se eu estou conseguindo transmitir a mensagem ou não. Né? Sim. Eu fiz muitos versos anos atrás, uns 5 anos atrás, uma pessoa de São Paulo, me convidou para dar uma palestra numa organização. Só quando eu cheguei lá que eu fiquei sabendo que era uma organização associada com o grande mestre Prem Baba. Né? E quando eu cheguei lá, fiquei sabendo, isso não vai dar samba não, cara. E tinha umas 100 pessoas nessa associação do Prem Baba. E aí eu fiquei lá vendendo meu peixe por 1h30. Tá. E as pessoas assim, né? Todo mundo assim, né? Aí quando acabou, eu pensei assim, putz, eu acho que foi bom, né? Isso e aquilo. Aí eu fui falar com a dona do espaço e outras pessoas, e ela começou a dizer, eu ouvi dizer que ninguém entendeu nada. Aí eu falei com um cara que era o músico lá, que fazia música, isso aqui, um cara todo vestido de espiritual, etc., incenso, todo aquele barambandão. Aí eu perguntei ao cara, e como é que foi para você? Cara, eu não entendi não. Então a gente nunca sabe, né? Mas o que eu podia esperar, né? A galera do Prem Baba, como é que eles vão, né, entender uma introdução ao Vedanta, né? Marcelo, não é para cortar essa do Prem Baba, não. Prem Baba não é Prem Baba, hein? É um Prem Baba, é outro cara. Qual é o verso? 36. Nos versos 32 a 36 há uma discussão sobre Brahman. Não. Aqui, vamos ver aqui. Eu sou Brahman Supremo, que é puro, eterno e livre, que é indivisível, não dual e imutável em todos os períodos do tempo. Ele é o próprio conhecimento e ele é infinito. Então, Brahman é o próprio conhecimento. Conhecimento é sinônimo de consciência, né? Aquele princípio que concede, né? Concede todo conhecimento e consciência, né? A Ishvara e aos Jivas. Né? Então, todo esse conhecimento, essa capacidade de conhecer as coisas, né? De ser consciente de ser senciente, tudo isso pertence a Brahman. Então, Brahman é puro, ele é o próprio conhecimento e ele é infinito. Infinito significa aquilo que é além do tempo.
nesses versos, há uma discussão sobre Brahman como definido em Upanishads. Assim, para uma melhor compreensão, o leitor é aconselhável examinar os Upanishads. Isso aqui eu não diria que realmente é aconselhável os indivíduos mergulharem nesses Upanishads, porque os Upanishads, sem a ajuda de um professor, dificilmente eles nos ajudam, entendeu? Existe margem para muita interpretação errônea, equivocada, etc, etc. Mas aqueles indivíduos mais né, firmes, né, mais avançados nesse autoconhecimento, eles podem mergulhar na origem desses... Quem é que é altamente qualificado aqui? Todo mundo, viu? O pessoal do Vedanta Brasil, vocês estão vacilando aqui, a turma aqui, todo mundo levantou a mão. Né? Então, se nós somos altamente qualificados, a gente esteja à vontade de mergulhar diretamente nos Upanishads, nos Brahma Sutras, etc. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem consultar os professores. O verso 37, assim a impressão, assim chamada Vasana, criada pela prática constante de Aham Brahmasmi. Olha que legal, agora eles vão falar sobre essa Vasana que eu estava me referindo, a Vasana Aham Brahmasmi, né? Essa impressão. Estou desenvolvendo uma Vasana de self-knowledge, autoconhecimento, uma Vasana Aham Brahmasmi. Assim, a impressão, a Vasana criada pela prática constante. Porra, constante, dá um tempo, né, cara? Constante, não. Nos finais de semana, né? Nas terças e quintas, talvez, de noite. Né? Mas essa de constante, né? Não. Mas o Upanishads, o Vedanta, ele fala, ó, se você quiser realmente que isso funcione para você, você vai ter que desenvolver essa obsessão pelo autoconhecimento e investir todas as suas fichas nisso, entendeu? Vai ter que ser uma coisa que permeia o seu dia a dia. O tempo todo você vai estar, mais ou menos, dominado por essas vasanas, até que essas vasanas se tornam um conhecimento factual, né? Uma certeza, uma convicção total. Naturalmente, existem exceções. As exceções é que aqueles que são altamente qualificadas, elas não vão precisar de fazer um esforço para permanecer, né, nessa constante contemplação. As pessoas altamente qualificadas, elas vivem naturalmente obcecadas por essa contemplação, entendeu? Mas a obsessão, essa vasana obsessiva, é uma das pré-condições. Se a mente, naturalmente, ela ainda é muito distraída por tantas outras vasanas, nós temos que ter carinho, amor e piedade, né? Com a nossa mente. A gente não deve dizer assim, porra, mente, né? Eu queria que você fosse diferente. Não. Gradualmente, a gente vai educando a mente até ela desenvolver um valor por a única coisa que é realmente valiosa na vida, que é o autoconhecimento, o conhecimento de nossa real identidade como, né, consciência ilimitada, né? Então, tudo isso é um processo gradual, onde a gente tem que respeitar aquelas vasanas, mas nós precisamos de regular, ajustar, controlar as nossas vasanas, porque os nossos objetivos é de desenvolver essas vasanas espirituais, né, que são induzentes à nossa elevação e realização. Né? Assim, a impressão vasana criada pela prática constante de Aham Brahmasmi destrói a ignorância e a agitação, vikshepa, causadas por avidya, assim como o remédio destrói a doença. A gente tem que tomar cuidado com essas analogias, porque naquele tempo o remédio era remédio. Nos dias de hoje, o remédio não é remédio. No máximo, ele vai suprimir alguns sintomas da doença, mas eles quase que jamais abordam a doença, né? Jamais. Em geral, é simplesmente um grande business, um grande negócio, né? Que é um negócio de bilhões de dólares que está quase chegando a ponto de se tornar uma indústria de
1 trilhão plus de dólares. O remédio destrói a doença. Do mesmo modo, o conhecimento destrói essa agitação mental, essa depressão mental, essa inércia, ou essa atividade compulsiva, excessiva, constante, né? Tentando, né, manipular as coisas, atrair o que eu quero, evitar o que eu não quero, aquela constante relação, o corre-corre, né? Da vida, né? A prática de Aham Brahmasmi deve ser intensificada pela longa reflexão. Então, essa longa reflexão, ela precisa ser, né, gradualmente mais e mais presente, né, nas nossas vidas. No início, a gente precisa de, né, pegar os nossos livros, os nossos textos, os nossos áudios, os nossos vídeos. Aí, gradualmente, esse conhecimento ele vai se tornando vivo em nossas mentes. Aí ele começa a trabalhar para a gente. Em vez de a gente trabalhar para construir ele fica trabalhando para nós mesmos, porque ele está bem estabelecido na mente, entendeu? Então fica aquele trabalho de fundo, entendeu? Por trás das nossas atividades, nós temos essa contemplação profunda do Jnana Yoga, do Vedanta, associada com a outra contemplação a respeito de Karma e Dharma, não? Ishvara. A prática de Aham Brahmasmi deve ser intensificada através da longa reflexão e ela destrói a ignorância. Agora vamos descobrir como fazer isso. Agora a gente vai entrar no mundo da prática do Vedanta, né? Me diga exatamente como é que eu tenho que sentar, que roupa eu tenho que vestir, que incenso eu tenho que acender, né? E agora a gente vai entrar no mundo da prática, né? Que mantra que eu tenho que repetir. A prática do Vedanta é uma prática muito, muito sutil. O verso 38, a gente vai ver daqui a... Quantos minutos a gente precisa de break, Marcelo? Eu acho que uns 15 tá bom, né? Dá para todo Ok, 15 minutos de break, ok? 15 minutos, todo mundo aceita? Concorda? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.